Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A Carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todos sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando da carta aos Hebreus. Nós estamos no versículo 8. Estamos falando da superioridade do Filho aos anjos e já mostrando o ministério dos anjos também, aproveitando para ligar um assunto ao outro. Nós estamos no versículo 8, que diz assim: mas acerca do Filho, o versículo 7 ele está falando dos anjos, que são espíritos de fogo, espíritos de vento, fez ventos e ministros labaredas de fogo, mas o Filho é superior. O Filho diz aqui: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, chamando Deus de Deus, o Pai chamando o Filho de Deus. E aí diz: e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então veja que hoje nós vamos falar do cetro, nós falamos do reino, nós falamos do trono, de Cristo, os dois tronos. E agora nós vamos falar aqui do cetro. O trono fala do seu reino, fala do seu território, fala do seu domínio. O trono fala disso. Primeiro, do reino. Segundo, do território. Terceiro, do seu domínio. O cetro significa a vara de governo. Isso que significa cetro, vara de governo. O cetro fala de, número 1, autoridade. Então o cetro tem o sentido de a autoridade, a supremacia do reino e do rei. 2, condução do reino, a maneira com a qual o reino é conduzido. Veja que o cetro fala da maneira, da conduta, da forma do reino, das leis do reino. 3, o padrão do reino. O cetro fala do padrão, da formatação do reino, da maneira que o rei reina através de sua autoridade. As leis e as ordens, as ordenanças, os vereditos externados pelo rei. O cetro fala disso, da vara de governo, da maneira de governar, da maneira de administrar, da maneira de prefeitar. Veja então que o cetro é eterno também. Então Cristo, o Filho, ele é um ser eterno, tem um trono eterno e um cetro eterno. Ele é criador das eras, como nós estudamos. Ele é o herdeiro de tudo e ele está assentado à destra da majestade. Glória a Deus. E ele tem esse cetro, que é o cetro de autoridade, de condução do reino, de padrão do reino. Então o cetro será exercido, primeiro, no milênio, em segundo, no novo céu e na nova terra. Então nós vemos que o cetro, essa vara de governo, será exercida na íntegra no governo de 1000 anos de Cristo e na eternidade, que é o novo céu e a nova terra, quando todas as coisas forem renovadas pelo fogo e começar de novo numa era de paz, numa era de eternidade, certo? Agora veja que aqui nós estamos estudando e o texto diz que é um cetro de equidade. O cetro do reino é de equidade. E o que seria equidade? Seria retidão, ou seja, ele governa com as coisas retas, ele governa com a verdade, ele governa estabelecendo padrões muito claros e muito definidos a respeito da verdade, a respeito de coisas certas. 2, equidade significa justiça. Então ele governa, ele conduz e o padrão do reino é justiça. Hoje, já no tempo da graça, nós podemos ler em Romanos 14:17 que o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Então veja que Jesus exercerá tanto a verdade na retidão quanto a justiça
as coisas serão justas, não haverá preferências, não haverá um que Cristo prefere mais que o outro, não haverá passar de mão, não haverá golpes, não haverá corrupção, somente justiça. Então o reino dele é de justiça e o seu cetro é também de justiça. Agora nós falamos que o cetro será exercido no milênio e será exercido no novo céu e na nova terra, assim como há um trono terreno, que é o trono de Davi, que Cristo se assentará no milênio, e há um trono na Nova Jerusalém, que Cristo está assentado e se assentará na eternidade. O cetro também está falando aqui de exercer autoridade, condução e padrão, de retidão e justiça no milênio e no novo céu e na nova terra. Então nós vamos ver no milênio, e olha só o que a Bíblia diz aqui em Gênesis, livro de Gênesis, no capítulo 49, no verso de número 10, nós vamos ler assim, ó: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Veja que lá em Gênesis, o patriarca Jacó está orando pelo seu filho Judá, está dizendo que o cetro, que a vara do governo, não sairia dos seus domínios. E ele faz a promessa de que veria Siló. Veja bem, como veria Siló, certo? E que possivelmente seja uma referência ao Messias, a Cristo. E os povos lhe obedecerão, porque cetro fala muito de obediência. Então quando ele virá? A sua segunda vinda se dá no fim da grande tribulação de 7 anos, quando ele vencerá o anticristo, o falso profeta, o dragão e os exércitos de toda a terra, e os povos lhe obedecerão. Ele julgará as nações com esse cetro de justiça e autoridade, retidão, e os povos vão lhe obedecer. Então já em Gênesis está falando desse cetro, que é o cetro do milênio. Agora, se nós recorrermos aqui na nossa Bíblia para os Salmos 2, se nós formos no Salmo 2, no verso de número 9, nós vamos ler desse jeito: com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então veja que está aqui o texto nos referindo a um cetro de firmeza, certo? Vara de ferro, autoridade. Ele exercerá justiça. Ele não permitirá que aconteça a injustiça, a corrupção, a iniquidade, o pecado feito e refeito e feito e refeito. Ele exercerá no milênio. No milênio ele vai conduzir as nações com autoridade. Não será com amor, será com vara de ferro. Agora veja que nós podemos ver isso também no livro de Apocalipse. Apocalipse tirando esse texto também, né, do Salmo 2, Apocalipse capítulo 2, verso de número 27, nós vamos ver dizendo assim: e com cetro de ferro as regerá e as conduzirá a pedaços como se fossem objetos, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então Cristo, ele vai exercer autoridade completa e plena sobre as nações e as desobedientes, as pessoas desobedientes, as nações desobedientes que não quiserem ouvir as leis que saem de Sião, a autoridade que procede de Sião, e a condução, a maneira de conduzir, o padrão do reino. Essas nações, essas pessoas, elas serão reduzidas, está escrito aqui no livro de Apocalipse, a pedaços. Ou seja, Jesus, ele exercerá muito rigor com os rebeldes no milênio, no tempo do milênio. Agora, se a gente for para Mateus, também nós vamos ver o cetro do milênio. Nós estamos falando do cetro do milênio, do cetro dos 1000 anos que Cristo reinará antes do novo céu
e da nova terra. Então no livro de Mateus, no capítulo de número 25, no verso de número 31, está falando assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E olha só, e as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Olha só, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele está falando aqui do juízo das nações, e ele chamou os da direita e deu o reino para eles. Para me resumir aqui, porque essas nações ajudaram os santos na grande tribulação e Israel na grande tribulação. Agora, aqui no versículo 41, Jesus está falando com os da esquerda. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o motivo é porque eles não ajudaram a Israel e os santos na grande tribulação, ao contrário, perseguiram. E Jesus vai castigá-los. Veja, vara de ferro, certo? Cetro de retidão e equidade. Bom, então esse é o cetro, a vara de governo do milênio, a autoridade e condução do reino no milênio e o padrão do reino no milênio. Agora a gente vai ver mais um texto aqui de Apocalipse, capítulo de número 19, verso de número 15, que vai dizer assim, ó: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Veja que esse texto se refere à segunda vinda de Cristo, quando Cristo vier para combater o anticristo, o falso profeta e o dragão, e vencer os exércitos da terra. Ele estará com uma espada afiada, e ele vai ferir as nações que são contra o seu governo, e ele vai pisar com furor sobre todos aqueles que estão contra o seu governo. Vara, cetro de ferro, certo? Agora, olha só, eu queria que você acompanhasse aqui Apocalipse, capítulo de número 21, no verso 23 e 24. E agora, nós estamos estudando, falando do cetro de autoridade no milênio. Mas como Cristo tem um trono também celestial, Cristo continuará exercendo cetro de governo, cetro de autoridade, cetro de condução, cetro de padronização do reino no novo céu e na nova terra. Então olha só o versículo de número 23 aqui de Apocalipse 21. Diz assim: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então Cristo, na eternidade, será a lâmpada da cidade da Nova Jerusalém, 2.400 quilômetros quadrados de cidade, sendo iluminados pelo Cordeiro, pela lâmpada, porque Cristo, ele é o que detém a glória. Veja, ele é a expressa imagem do seu ser, e ele é o resplendor da glória de Deus. Ele detém a glória, mas ele não só detém, ele é a lâmpada. Ele exibe a glória de Deus por toda a cidade da Nova Jerusalém. O versículo 24 diz assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então, no novo céu e na nova terra, Jesus conduzirá as pessoas mediante a sua luz. As nações vão andar de acordo com a luz de Cristo. Isso quer dizer que as nações vão seguir
na íntegra, no novo céu e na nova terra, na íntegra, todas as orientações, todo o padrão do reino, toda a autoridade do reino, toda a condução do reino. O cetro de Cristo será exercido por meio da sua luz, e os reis de toda a terra vão trazer presentes, a sua glória, vão trazer o que eles têm de melhor, vão trazer seu poder, vão trazer seus dons, seus dotes, sua cultura, suas comidas, suas danças, seus louvores para Cristo na Nova Jerusalém. Ele estará sentado sobre o seu trono eterno, com um cetro de justiça e retidão eterno, o cetro de equidade, e ele regerá, ele conduzirá as nações por meio da sua luz, só para que a gente possa entender, certo? No milênio, ele exercerá autoridade, e será uma autoridade como se fosse um cetro de ferro. Ele vai bater, como diz aqui, quebrando o vaso em pedaços, como o oleiro quebra o vaso. Isso vai ser no milênio, porque ainda no milênio as pessoas vão estar no estado natural e o diabo vai estar preso, mas as pessoas têm o pecado. Agora no novo céu e na nova terra, as pessoas não vão ter mais a natureza do pecado, então elas não vão precisar mais de cetro de ferro. Ao contrário, Cristo vai reger as nações por meio da sua glória, por meio da sua luz. E as nações, os reis, as pessoas, os homens naturais de toda a terra e os homens remidos, que é a igreja, estarão com Jesus, servindo a Jesus espontaneamente, de maneira simples, espontânea, de maneira completa e plena, vivendo, servindo para a glória de Deus. E a maneira de Cristo reinar na eternidade é como diz Apocalipse: não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá lembrança de coisas angustiosas, não haverá noite, haverá somente a retidão, a justiça e a glória de Jesus Cristo. Então veja, nós estamos estudando aqui esse versículo maravilhoso, né, que diz que, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E nós estamos estudando nesse vídeo aqui, o cetro de equidade é o cetro do seu reino. A maneira pela qual ele conduz, é a condução de autoridade, de padrão do reino, para a glória de Deus. O cetro do reino, o cetro da Basileia, porque reino no grego é Basileia, é o território do rei, do reino. Todo o reino existirá equidade, que é retidão e justiça. Aplicação pessoal. Nós podemos aplicar todas essas verdades do trono e do cetro já na nossa vida, porque a igreja foi chamada para viver o reino dos céus, o reino de Deus, o reino de Cristo. O reino de Cristo é justiça, é alegria e paz no Espírito Santo. Nós podemos já viver esse reino aqui na terra. E esse cetro, ou seja, essa maneira de governar de Cristo, está na palavra hoje. Os ensinamentos das Escrituras nos norteiam, nos conduzem. E quando nós entendemos que nós estamos no reino já, nós não vamos precisar ir à Nova Jerusalém para estar no reino. Nós já estamos no reino. Nós já somos cidadãos do reino. Nós já somos eclésia. Nós já somos a igreja, os tirados para fora do mundo, os enxertados em Cristo. Nós já fazemos parte de Cristo. Nós já somos o corpo de Jesus Cristo. E nós já estamos debaixo, submissos, subalternos ao cetro, à vara de governo. Nós somos governados por Cristo. E a vara de governo é exercida por meio da sua palavra, por meio daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou. É o espírito de profecia em nós, revelando o que Cristo é, o que Cristo fez e o que Cristo falou. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o ensino de Cristo. Esse é o cetro hoje. E nós precisamos comungar e andar
debaixo do cetro de justiça, servindo ao Rei do Reino, vivendo diante do trono do reino e obedecendo ao cetro de governo do reino, ao padrão do reino, à condução do reino, à autoridade do reino, que hoje está sendo revelado para nós no que Jesus é, no que Jesus fez, no que Jesus falou. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!